Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa sériezinha desmascarando o Novo Testamento, né? Provando que o Novo Testamento é uma farsa. Nós vimos naquele vídeo que eu reenviei sobre o nascimento virginal, que ali não tinha nenhuma profecia que o Messias ia nascer de uma virgem, tá? Ali era um sinal para o rei Acás. Antes do menino soubesse escolher o bem e o mal, aqueles dois reinos seriam destruídos. E no capítulo 9 o menino nasce, né? Eis que o menino nos nasceu, etc e tal. Para o cristão não, para o cristão é Jesus e pronto. Aí a gente vê que o cristão mesmo ele não é comprometido com a verdade, porque eles já são doutrinados, né, desde pequeno, a acreditar num livro que é uma concha de retalhos. Com todo respeito, mas é verdade. Tanto que, quando eu faço um vídeo aqui que eu posto um versículo que eles não gostam, eles falam assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Você está isolando o versículo, amadinho. Agora, quando o Novo Testamento pega um capítulo inteiro de Isaías 7, isola só um trechinho do versículo, distorce, tira o tempo verbal e aplica em Jesus, aí tudo bem. Aí foi o Espírito Santo que fez, aí pode tirar do contexto, aí não é heresia. Infelizmente a fé cristã é assim, pessoal. É por isso que eu digo, eu não tenho nada contra a fé de ninguém. Mas esse tipo de fé maluca, isso já beira um pouco a doença. Mas enfim, nós entendemos que o nascimento virginal não tem nenhuma profecia acerca disso no Velho Testamento. Pelo menos nós que acreditamos na Bíblia. Não essas pessoas que dizem que acreditam na Bíblia, mas quando pegam uma contradição, aí fazem uma malabarismo. Agora vamos ver outro ponto interessante acerca disso. Aqui em Jeremias 23, no versículo 5, tem uma profecia messiânica. Vamos ler o que ela diz? Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo. Um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça. Primeiro, vamos ler essa metade final do versículo. Um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. Aonde que esse rei ia reinar, pessoal? Segundo Jeremias 23, 5. Aonde que ele ia reinar e agir com justiça e direito? Na terra, aqui na terra. Jesus foi rei aqui na terra, pessoal? Cadê o registro aí de Jesus governando ali em Jerusalém? Não, muito pelo contrário. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus não cumpriu isso daqui. Agora, a primeira parte do versículo fala que Deus ia suscitar um germe justo. Essa palavrinha germe aqui em hebraico, pessoal, que algumas bíblias colocam renovo, é essa daqui, ó. Tsemach. Que significa um broto. Por que é um broto? Porque iria brotar da descendência de Davi um rei que iria agir com justiça, ou seja, um descendente direto do rei Davi. É basicamente isso que quer dizer essa palavra, tá? Segundo o Novo Testamento, Jesus cumpriu isso. Vamos ver aqui em Apocalipse, ó. Apocalipse 22, é o último livro da Bíblia. Versículo 16 do Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento, preste atenção, da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é a mesma lá de Isaías 14:12 que os cristãos falam que é Lúcifer. Aqui é o próprio Jesus dizendo que é ele. Mas eu sou o rebento da estirpe de Davi. Essa palavrinha aqui no grego, pessoal, rebento, outras bíblias traduzem diferente. Essa palavrinha aqui em grego é essa daqui, ó, geno. Geno quer dizer geneticamente, quer dizer da mesma raiz, é que nem o broto, um descendente biológico. Inclusive é de geno que vem a palavra, por exemplo, genética em português. Deixa eu colocar aqui embaixo só para vocês verem. Genética, genoma. Ou o nosso ex-presidente querido, né? Também vem de geno. Ó. Geno. Então o que o autor está dizendo? Deixa eu apagar aqui, senão os bolsonaristas vão dar piti nos comentários. Comunista, vai pra Cuba! O que o autor está dizendo aqui? Segundo a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo que ele é um descendente direto de quem? Do rei Davi. Então o que nós temos até agora? Nós temos um Velho Testamento com uma profecia que fala que o Messias seria um broto de Davi, ou seja, um descendente biológico do rei Davi, e nós temos um Apocalipse onde o próprio Jesus, segundo o livro, ele está dizendo: ó, eu, Jesus,
Eu sou um descendente, eu sou um broto de Davi. Eu sou um descendente genético do rei Davi. Poxa, legal. Qual o problema? Ué, vocês não temem que Jesus nasceu de uma virgem, pegando lá um sinal para o rei Acás, dizendo que o rei Acás havia uma profecia de duplo cumprimento, amadinho. Sabe, cada bobagem que eu escuto aqui no malabarismo, mas ainda bem que eu não estou respondendo mais. Então vamos lá, se Jesus nasceu de uma virgem, pelo fruto do Espírito Santo, como vocês dizem, primeiro, Maria, vamos começar com João Batista. João Batista não participou da matança, nem da matança dos inocentes, perdão, do censo lá de Quirino, que Jesus teve que fazer um censo lá, José, Maria e Jesus. Por quê? Porque segundo o Evangelho de Lucas, João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias, então ele era da tribo de Levi. E o autor de Lucas começa falando das filhas de Arão, que eram levitas. Ele era casado com uma das filhas de Arão, que era Isabel. Se era uma, é porque a outra filha de Arão era quem? Era Maria. Logo, Maria era da tribo de Levi. Maria, Zacarias, Isabel, João Batista, eles eram todos levitas. Agora, o único aqui que seria da descendência de Davi seria José. Mas só que se José não participou na concepção de Maria, então como é que Jesus é o Messias? Como é que Jesus está afirmando aqui que ele é um descendente genético de Davi? O Espírito Santo é um descendente de Davi? Vou até escrever aqui, ó. Perguntar não ofende, ó. O Espírito Santo é um descendente de Davi? Porque se Jesus foi gerado por Espírito Santo e José não teve relações sexuais com Maria, então o Espírito Santo, ele é um descendente de Davi? Vocês não pegam lá o versículo lá do rei Acás de Isaías 7 para dizer que ele é uma profecia de que o Messias nasceria de uma virgem? Então esse Deus está caduco, não é um Deus bipolar, porque ele promete que o Messias ia ser descendente de Davi. No Apocalipse diz que ele é um descendente de Davi. Mas aí chega no Novo Testamento, não, peraí, ele não é descendente de Davi, ele só é descendente dos levitas pela parte de Maria e o Espírito Santo, que não tem descendência nenhuma. O Espírito Santo pertence a alguma tribo, pessoal? Qual é a tribo do Espírito Santo? É Judá, Levi, Benjamim, Rubem? Como é que fica? Então por que Deus mentiu aqui? Ou Deus se equivocou? Vocês viram que o Novo Testamento, para essas confusõezinhas que eles mesmos alimentam os cristãos, vira essa bola de neve? Não acreditam? Vamos ver mais um versículo aqui, ó. Vamos pegar aqui em Romanos. Ai, Ronaldo, você não tem Espírito Santo, amadinho. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ixi, ouvi tanto isso naquele meu vídeo sobre a maior contradição da Bíblia. Será que Paulo então tem Espírito Santo? Eu imagino que sim. Afinal, os cristãos seguem mais Paulo que Jesus. Então eu imagino que o apóstolo Paulo, esse sim, tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 1. Vamos ver o versículo 2 e 3. Que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, Jesus. E que diz respeito a seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, e declarado filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos. Então o que Paulo está dizendo? Que Jesus era um descendente de Davi, segundo a carne. O que é segundo a carne? É o mesmo disso daqui, ó. Biologicamente. Que Jesus não era filho de Deus, ele foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Mas ele era um descendente de Davi, segundo a carne. E aí, será que Paulo não conhecia o Novo Testamento? Será que Paulo não tinha o Espírito Santo? Por que Paulo não analisou lá a profecia de Isaías, já que ele tinha o Espírito Santo? Para entender que já Jesus não era descendente de Davi segundo a carne, não, amadinho. Ele era descendente do Espírito Santo. O Espírito Santo, de repente, do nada, virou um descendente de Davi. Vocês estão entendendo? Porque essa historinha de nascimento original, pessoal, isso aqui não existia. Isso aqui é uma construção teológica, tá? Agora, na verdade, nós temos aqui todas essas outras referências que mostram que, biologicamente, o Messias deveria ser um descendente, um broto, um tzamá, um geno, um descendente, um ramo, um semizerá também, tem na Bíblia também zerá, que é semente, de Davi. Agora, se você ainda teima que aquela profecia de Isaías 7,14, a última pergunta que eu vou fazer aqui no vídeo,
É uma profecia de duplo cumprimento, amadinho. Você não tem o Espírito Santo para interpretar as Escrituras. Então aqui é uma profecia de que o Messias ia nascer de uma virgem. Então eu pergunto, só para encerrar o vídeo, Jesus mentiu aqui no Apocalipse? Por que Jesus falou que ele é o gênio de Davi? Será que Jesus vai ter que fazer um DNA para saber de quem ele é o pai? Porque ele diz que ele é descendente de Davi. Mas os cristãos dizem que não. Os cristãos não aceitam o próprio livro sagrado. Eles dizem que não, ele é um descendente do Espírito Santo. E aí, como é que fica então? Quem sabe mais, o próprio Jesus ou os cristãos? Aí não dá, né, pessoal? Tá aí, mais um videozinho dessa série, depois vai ter uma outra parte do outro tema, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.